Com o tempo, as areias clamam a todos nós. Você ousa se opor a mim? Olá, beleza, tudo bem? Aqui é o Falcão, estou saindo nosso terceiro episódio falando sobre os heróis do League of Legends. Nós falamos já da Ahri, já falamos do Vel'Koz e agora vamos falar do Azir. Uma coisa interessante sobre o Azir é que ele tem bastante contos diferentes, são vários contos hoje. Então o vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, mas eu vou tentar ser um pouco mais breve para poder abordar o máximo de histórias possíveis do Azir, beleza? Então, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, vou deixar aqui a lista para vocês, a playlist do League of Legends com já os dois heróis anteriores. E caso vocês queiram um herói mais especificamente, deixe aqui nos comentários qual o herói que você quer. Já tenho a Evelynn e o Aerosol, que são os próximos nessa lista, porém se você quiser algo que faça muita questão, a gente pode ir fazendo. E uma coisa interessante é que recentemente eu assisti o Arcane, a história do League of Legends, né, que tem aí passando na Netflix, e eu vou fazer 3 episódios sobre o Arcane, falando sobre os primeiros 3 episódios, depois do metade e depois os 3 finais, porque tem algumas coisas interessantes, porque quando eu for abordar os heróis que aparecem na série, eu quero também abordar um pouco sobre um pouco que aparece tanto na história oficial que aparece nos sites e também um pouco falando sobre o Arcane, algumas coisas interessantes que eu pude ver, beleza? Então bora lá e vamos seguir em frente, seguindo sobre o Azir. Lembrando como funciona os nossos episódios, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as skins, depois eu vou falar sobre a biografia e por último irei falar sobre os contos que aparecem sobre o Azir. Sobre as skins eu vou falar o que está aparecendo, quais são as imagens, quais são os efeitos, quais são as interações possíveis que podem aparecer. Não vou entrar muito em detalhes sobre a questão da história da skin propriamente dita, e sim as observações que eu consigo ver e reparar nas imagens, beleza? Então, bora lá começar sobre as avaliações das skins do Azir. Uma coisa interessante que já vai pegando já quando a gente fala sobre o Azir é que você já percebe que tem uma relação direta com os faraós. Se for pegar, pelo que eu sei, ele tem uma relação direta a uma cidade, uma pegada mais egípcia, tanto que você pode até ver as relações que tem algo interessante. Eu vou até falando um pouquinho mais pra frente na relação dos contos. Mas eu vou ver, ele é muito forte essa relação direta com o Egito. Tanto que ele tem essa pegada de Ra, tem essa pegada de Osíris, que são os dois principais deuses da mitologia egípcia. Ele traz essa areia puxando aqui nessa mão esquerda dele, e na mão direita nós temos aí o cetro. E é bem legal porque você percebe que existe uma relação direta também, um quê de Anubis, porque falam que na mitologia egípcia Anubis conseguia trazer os espíritos que nasciam a partir da areia, os espíritos mortos eles subiam a partir da areia. Então é bem interessante porque você percebe que meio que uma junção de vários deuses diferentes pegando nessa pegada aí do Azir, falando sobre essa relação com a teoria egípcia. E é bem interessante porque já tem um sol bem forte no meio dessa imagem, trazendo também essa relação direta com o Deus Sol, obviamente, novamente falando sobre a relação com Ra da mitologia egípcia, então é bem legal. Você percebe que também tem umas ruínas um pouco mais atrás, assim, também relacionando um quê de que a cultura egípcia hoje, aquela Antigona que a gente já está acostumado, com toda aqueles misticismos e tudo mais, já está entrando em ruínas, já tem milhares de anos de história e tem até uns hiatos estranhos que a história não consegue explicar. Então você percebe que, apesar de ser uma coisa relativamente exótica, vamos dizer assim, ele traz também essa pegada de misticismo, porque também aproveitando essa puxada de areia também com essa questão do Anubis, o Ra, o Osíris e tudo mais, tem essa ascensão dos espíritos trazendo um misticismo muito maior e muito mais forte, principalmente nessas relações. Claro, obviamente a gente pega também detalhes em roxo que mostra essa espiritualidade, essa superioridade, esse poder em relação aos outros. Então, de uma forma geral, mostra muito essa imponência, né? Eu não jogo o jogo League of Legends, joguei um pouquinho e meio que eu lembrava que o Azir é um herói meio bunda, né? Ele não é muito forte, não é muito legal, mas acredito que nessa questão de história, principalmente essas referências com as mitologias, eu acho bem interessante, principalmente nos detalhes que você pode ver, principalmente nessa imagem e nas outras que estão aí por vir. Nessa a gente já tem um Azir um tanto quanto mesclado com o vazio, me parece.
ele tem muitos detalhes sobre essa relação direta com o vazio, esse roxo, esse universo no fundo. Você consegue ver até alguns contornos de planetas, como se tivesse uma invasão espacial, mas também associado ao que do vazio. Talvez não tenha uma relação direta, só mesmo as cores. Mas se você for pegar, por exemplo, parece bastante nos Vingadores, quando o Loki entra com os extraterrestres, tem essa questão do portal, então talvez tenha essa relação direta do interdimensional, tanto que o exército dele está atravessando, também você consegue ver algumas lanças que da forma da imagem antiga correspondia a elevação de uns espíritos, dos corpos a partir da areia. Então esse exército mecânico, mecatrônico aí atravessando esse portal dimensional para invadir esse planeta, alguma coisa do gênero. Então, pode até se chamar Azir espacial, eu nunca presto atenção nos nomes, porque eu gosto apenas de avaliar diretamente o que estão as imagens, os perfis, mas eu acho bem interessante. E o legal é que se você for pegar aqui meio que as ombreiras, meio que essa parte aqui atrás dele também, mostra um quê de faraônico também, porque se for pegar os egípcios, as imagens, tem aqui como se fosse uma protuberância, como se fosse meio que uma cabeça de ET, e ele traz essa relação aí na cabeça dele, e esse meio que chifre com isso como se estivesse representando o trono dele atrás, também traz essa impressão de que parece ser um trono que ele tá levando junto com ele, junto com a carapaça, essa armadura poderosa dele. Então eu acho bem interessante porque faz um quê de sentido, e essa relação direta você pode ir pegando diversas relações, e meio que não dá pra saber se ali atrás dele acaba aí, ou você tá pra sair ainda esse disco que tem meio que saindo por aqui, formando esse disco aí atrás. Então eu não saberia dizer necessariamente, porém eu acho bem legal porque a gente faz diversas relações diretas, que obviamente tem o roxo, tem o azul, que traz essa coisa de espacial, essa ideia de evoluído, essa ideia de fora de alcance. Eu acho bem interessante, apesar de ter uma imagem relativamente simples, onde parece realmente uma invasão espacial do Azir com o seu exército atravessando esse portal dimensional. Seguindo aí, parece bastante uma ideia mais parecida com o Cartus, e é um herói que também tem essa pegada aí do cajado, dos espíritos, da alma, é muito forte isso. E ele tem uma pegada bastante necromântica, né? Pela questão, principalmente para quem gosta de D&D, tem esse conhecimento já da fantasia, do RPG, do tradicional. E você percebe que parece realmente ser um levante necrônico. Então, foge bastante e é bem legal porque você pega esse verde um pouco pro azulado, trazendo essa ideia de almas, onde a alma está sendo invocada e os corpos estão surgindo e tudo mais. E é bem interessante porque o verde é bem legal, porque ele tem uma gama de diferentes tipos de percepções e significados. Eu acho isso muito interessante, porque o verde você tanto pode trazer uma paz de espírito, dependendo se for um verde mais vivo, se for um verde associado a uma natureza, às plantas, essa calmaria. Porém, o verde também está associado ao pútrido, ao mal. Então, dependendo da tonalidade, se é um verde que é mais escuro ou com uns detalhes que trazem esse simbolismo, como por exemplo aqui traz esse verde junto com essa margem meio esbranquiçada, esse azul, causando mais um efeito de um azul turquesa, esverdeado, trazendo essa ideia de espíritos, de podre, de corpos. E você percebe também que as pontas, as garras, são maiores, tanto que a quantidade de espinhos também ele é maior. Se a gente for pegar a imagem anterior, você percebe que é bem mais arredondado, apesar de ser uma carapaçona, de ter essa ideia de maior, de dar essa impressão de ser maior, como alguns animais fazem, para dar aquela intenção de eu sou mais perigoso do que eu sou normalmente, porque eu me pareço ser maior do que antes. Mas nesse ponto você vê chifres na coroa, você vê espinhos, você vê garras, então você percebe que tem esse ar mais monstruoso, mais selvagem, tanto que tem até essa mão saindo no canto da imagem também. Eu acho isso bem legal, e você percebe que parece ser algo muito relacionado à própria raça ou à própria cultura do Azir. Então você percebe que os exércitos que o Azir traz normalmente estão muito associados com
o próprio biotipo dele dentro daquela premissa. Quando você fala do Genius Loci, do Azir, no primeiro a gente tem o egípcio, então tem uma levantada mais de areia. No segundo é mais tecnológico, mais espacial, então você percebe esses detalhes mais isso. Nesse caso, mais necromântico, mais em relação espiritual, com nefasto, com um pouco de podre. Você percebe que os corpos também estão nisso. Então você vê que a relação direta com, apesar de ser, entre aspas, o mesmo tipo de mágica, invocação dos espíritos ou invocação dos corpos, levante de exército, ele tem o perfil referente ao Genius Loci, a essência daquele. Então é bem legal porque pegando esse exemplo você pode utilizar como um efeito mágico ou um sistema mágico onde que as magias elas podem ser usadas por qualquer tipo, porém dependendo da premissa, da vontade, do tipo, da personalidade, pode ter assim aquelas certas diferenças. Ah, eu quero fazer uma mágica que levanta um muro de pedra, mas é uma pessoa que ela é mais feliz, é mais espiritualizada, é mais serena, ela levanta uma muralha de pedra com flores cobrindo, e se a pessoa ela é mais maldosa, tem umas placas, e se ela é meio grotesca, tem um lodo. Então você criar um tipo de peculiaridades dentro do sistema mágico também é interessante, utilizando como exemplo o que o Azir faz nesse levante do exército dele, a partir da sua essência, essa diferenciação entre as imagens que a gente vai vendo aí nas skins do Azir. Então, entrando aí na nossa quarta imagem, você percebe que quando a gente fala sobre essas skins especiais associadas a vitórias, a campeões, a campeonatos, tem um quê diferente. Mas, no primeira imagem, você vê que ele tem uma pegada um pouco de falcão, um pouco de águia, e nessa imagem você percebe que é muito mais forte isso, essa característica ela fica mais forte. Você pode ver que num quesito geral de todas as imagens que aparecem aqui e ali no decorrer dessa imagem, você percebe que parece ser todos numa pegada mais esportiva em relação à vitória, ao campeonato, normalmente quando essas skins elas são homenageadas. Mas você percebe que o Azir está com muito mais essa pegada de pássaro, a antropização de um animal, causando esse perfil mais. Então, claro que você pode ter um capacete e levantando essa capacete de águia, de falcão dele, teria uma pessoa, mas é bem interessante também, porque muitas vezes as fotos, quando a gente tira uma foto, muitas vezes a gente mostra o nosso estado de espírito, e às vezes, dependendo da quantidade de foto que você tira ou do perfil que você tem, você pode demonstrar um pouco a personalidade que você quer mostrar naquilo. Então, pegar assim a pessoa de frente, de peito aberto, trazendo essa coisa, eu sou o poderosão, e nos cantos meio que tipo, aqui e ali e tal, mas no Azir trazendo esse estilo onde dá essa batida de costas, olhando de canto conto, meio que tipo assim, nossa, você é tão inferior a mim que eu até viro de costas e olho meio que de ombro pra você, essa superioridade de arrogância, trazendo essa ideia faraônica que o Azir tem de eu sou o faraó, eu sou a estrela da manhã e da noite, eu falo, eu aconteço, eu sou representante dos deuses na terra, eu tenho o poder divino sobre a sua vida e a sua morte. Então, todo esse sentimento faraônico de superioridade que existe dentro da cultura naquela época, você consegue ver transpassando simplesmente num posicionamento de corpo, que você pode até imaginar que talvez esse capacete não seja capacete, seja realmente a cabeça do Azir, e esse olho olhando de lado, meio que de costas, mostrando essa questão. Então eu acho isso bem legal, trazendo esses perfis, porque na hora que você for, caso queira construir o seu worldbuilding de uma maneira mais visual, por exemplo, realmente as escolhas de cores, as escolhas de sombra, posicionamentos, composição de personagens faz muita diferença ao partir movimentos corporais, das sensações corporais. Então, se você faz um gesto A, um gesto B, move o seu rosto de uma certa forma, tudo isso mostra um pouco da sua cultura, personalidade, pensamentos, reações básicas de ser humano. Então, eu acho isso bem interessante, bem legal. Você, quando for abordar de uma maneira mais visual as suas criações, na hora de posicionar o seu personagem, se você quer colocar ele sobre uma rocha fazendo assim, ou fazendo assim, ou fazendo assim, ou de lado, ou fazendo meio que tipo com o queixo para cima, você pode fazer diversos tipos de sensações e personalidades diferentes, simplesmente com uma composição diferente que você queira fazer.
no elemento do seu world building, obviamente, aí a caracterização do seu personagem. Já nessa imagem já fica bem mais claro o fato de realmente ele ser um pássaro, essa antropização desse pássaro é bem legal, porque você percebe esses detalhes de penas, a própria cabeça, essas penículas formando, parecendo meio que ser pelos, essas garras e essa ideia, e o falcão, ainda mais essa plumagem aqui pra cima. Estou trazendo essa plumagem diferente, e até mesmo quando você pega umas cenas de filmes, como por exemplo no Ultimato, né, Vingadores Ultimato, onde Capitão América fala Avengers, aí o negócio pra cima, Assemble, e a galera vai pra cima. Então esse posicionamento de apontar pra frente, o cetro apontando é pra lá, vamos, e levanta, e todo esse poder, toda essa composição, eu acho bem legal. E esse branco trazendo muitas vezes que falcões reais, águias reais, tem essa plumagem branca também, esse simbolismo de trazer que o branco é a união de todas as cores. Então quando você imagina isso, o branco, porque normalmente o divino é considerado a cor branca? Porque a branca na física é a união de todas as cores, então a união de tudo se torna aquilo. Então, imagina só que o poder divino com o poder religioso, com essa ascensão, tornando nessa plumagem branca, trazendo toda essa questão. E se você for pegar os dois carinhas que estão à frente, ali na própria imagem, você percebe também que tem uma pegada meio que também com a pluma e essa questão de tudo mais. Então assim, é bem legal porque se percebe também que no canto ali da imagem nós também temos um templo que parece ser um templo mais pro egípcio, você vê aquelas colunas ali para frente, perto do portal, essa cor do verde, esse levante de exército, essa nobreza, essa realeza, juntamente com esse poder, você percebe, ele está de peito aberto, ele está de mãos abertas, como se estivesse segurando, prendendo, da mesma forma que cria. Então toda a composição das imagens faz muito sentido, porque quando você percebe na Ahri, no Vel'Koz, o Vel'Koz ele era meio que um polvo gigante, então não tinha meio que uma composição. E a Ahri sempre trazendo aquela malevolência, aquela sensualidade. Porém o Azir ele traz na maioria das imagens muito poder, muita imponência, muita energia de liderança e superioridade na sua composição, da sua personalidade, da sua composição, do formato que você quer trazer. Então eu acho bem interessante porque quando a gente fala sobre a composição do herói, todas as imagens até agora, todas as skins até agora, traz essa ideia de imponência. E você percebe também que parece que ele tem a capacidade de andar no tempo e espaço. Porque ele tem o egípcio na primeira imagem, quando o espacial fazendo com que ele estivesse atravessando galáxias e atravessando, chegando em outros mundos. O necromântico, que tem uma pegada um pouco mais de realeza inglesa, um pouco do estilo. Aqui agora aparecendo meio que um cavaleiro associado a um Mediterrâneo, talvez, uma época greco-romana. Então você percebe que existem diversos formatos diferentes, até essa pegada talvez com a pluma e as cores e as penas, também associando um pouco aos astecas, né, a questão da parte latina, América Latina, Américas no geral, maias, astecas, incas, principalmente porque eles tinham muitos deuses antropomórficos. Então é bem interessante porque você percebe todas as relações diretas, essa imponência em todas as imagens que mostra nas skins do Azir. Então já nessa imagem a gente já tem uma percepção um pouco mais parecida para o que o druídico, porque essas penas associado às folhas, esse efeito, a floresta ao fundo, esse ar mais misterioso, mais sombrio, esse roxo associado ao laranja mais escuro, pro avermelhado, os olhos roxos, essas estruturas de madeira, tanto nos braços, quanto na armadura, quanto no capacete, chifre. Então, essa ideia de ser um possível representante da natureza, meio que um defensor, seja um fauno, um guardião, ou Deus das fadas, ou um líder, ou alguma coisa, mas parece bastante essa relação. E da mesma forma que, nesse caso, ele não traz uma imponência do tipo avassaladora, mas ele traz uma imponência um pouco mais de líder, onde precisamos avançar. Ele vai,
ajoelha ainda com o cajado na mão, mostrando toda essa superioridade, sempre apontando para cima. No episódio que a gente conversa com a Amanda falando sobre as linhas retas e curvas na arquitetura, trazendo esses simbolismos diferentes, então sempre segurando o cajado para cima, trazendo essa ascensão, esse poder, olhando aos céus. Ele agacha, fica de joelhos, pega e fala: é para que vamos isso? Então vamos. É aquela liderança de imponência, de exemplo, sabe? Quando você segue alguém por exemplo, não por medo. Então eu sinto que traz esse ar diferente, porque a galera está em formação, ele vai e faz esse movimento, fica nesse de joelhos, aproxima, pega o rastro, sente essa sapiência, essa inteligência. Então eu acho isso muito legal, porque mostra que o Azir seria meio que um líder completo, tanto na imponência, quanto no poder, quanto na sapiência, quanto na sabedoria, trazendo essa imagem. Eu acho isso bem interessante, trazendo esses riquíssimos diferentes. Eu acho isso muito legal. E chegando nessa última imagem, a gente tem o Azir Mecha. Eu não tenho muito o que falar, apesar de que é bem interessante, eu gosto bastante de mechas, mas não traz muita referência em relação ao próprio perfil, você não consegue achar. Talvez ali no fundo pareça ser o levante dele, mas eu acredito que seja mais algo promocional em relação ao restante das imagens, quando a gente fala sobre os perfis e as skins diferenciadas do Azir. Então, pessoal, agora a gente vai para a nossa segunda parte, falando sobre a biografia do Azir, onde eu vou trazer algumas referências interessantes que eu acho legal a partir dessa escrita. Caso vocês queiram ler com calma e ter essas percepções diferentes, ou apesar disso que eu vou falar, eu vou deixar aqui o link na descrição dos contos e de todas as histórias que a gente for abordando hoje, tanto na descrição quanto aqui na tela para vocês. Caso vocês queiram dar uma pausa aqui e já procuram já, mas depois não deixem de assistir o vídeo inteiro para depois irem ler um pouquinho mais sobre os heróis, beleza? Então bora lá falar um pouco sobre a biografia do Azir. Pessoal, falar um pouquinho sobre a biografia do Azir. Até agora, de todas as histórias que eu já li, essa aqui é a terceira, ela é a única que realmente ela é biográfica, do tipo, conta toda a história dele, desde o princípio do nascimento dele até ele se tornar o Azir, o Imperador das Areias. De uma maneira bem rápida e geral, basicamente é a história de um filho de uma linhagem de vários irmãos, que ele nunca seria o imperador, mas depois, com o tempo, aconteceu algumas peripécias da vida e ele conseguiu se tornar o imperador. Mas uma coisa que é interessante na história do Azir é que você percebe diversos outros heróis que fazem relação direta com esse personagem. Nós temos o Nasus, nós temos o Renekton. Esses dois heróis, especificamente um cara de Anubis, realmente, com um templo, tanto que o Azir, ele era um menino que estudava nas bibliotecas de Nasus, e o Renekton, ele era um ascendente, juntamente com o Nasus, que protegia o Império de Shurima. E o Sherat, que era o amigo do Azir, mas ele fazia parte dos grupos dos escravos de Shurima, e ele se tornou aliado do Azir, mas depois, com o conhecimento, o ódio, o fato dele ser escravo e ter toda aquela questão do amigo ser um nobre e ele, escravidão, ele traiu o amigo e no final acaba tendo a destruição total de tudo. Uma coisa que eu acho interessante na biografia dele é você perceber toda a construção que tem do Azir. Ele começa todo um arco de personagem, começando por um menino raquítico, 12º irmão, não fala exatamente quantos irmãos tinha, mas ele lá para trás na linhagem, ele nunca seria, o pai também não gostava dele, tinha uma relação, todos os irmãos morreram numa tentativa de assassinato da família real, só ele sobrevive porque ele consegue lutar junto com o Sherat, e com isso ele tem essa toda relação, aí os pais morrem. Uma coisa interessante nessa história mostra alguns pequenos detalhes que fazem relação direta com os heróis que mostram. Como, por exemplo, Sherat, para aqueles que já jogaram ou tem alguma ideia de quem pode ser, ele tem poder de raios, que mostra que ele descobriu a partir do conhecimentos arcanos antigos da magia ancestrais e tudo mais dentro da biblioteca de Nasus. E o que é interessante é que depois que o rei tenta ao máximo, o faraó tenta ao máximo ter novos filhos, porque não queria que o Azir fosse o seu sucessor, e a mãe do Azir consegue ter uma criança, raios caem desintegrando a mãe e a criança. Então já mostra meio que no meio da história, o Sherat já tem
alguns elementos que mostram que vão se tornar um herói relacionado a raios, porque ele desintegra a mãe, desintegra o irmãozinho, e depois o pai se mata, e tem toda a ascensão do Azir para com o mundo. E é bem interessante porque você mostra também, depois que ele é traído pelo Sherat e ele é perdido nos milênios, durante um limbo, um local que não necessariamente fala onde é, quando ele volta com uma ascensão de uma a antiga liagem dele, de Shurima, porque a cidade se destrói e tudo mais, ele consegue reviver e ele consegue ter esse poder dos ascendidos e consegue fazer essa associação de reviver toda a cidade, reviver todo o seu exército, e agora ele quer se vingar do traidor que o fez ficar perdido em milhares de anos dentro de um limbo, ter destruído a cidade, evaporado tudo e tudo mais. Então eu acho bem interessante porque, apesar de ser uma história bem completinha, mostra um pouquinho da relação que ele tem com o Renekton, que é o guardião da família, com o Nasus, que é o detentor da biblioteca, do Sherak, que é o amigo dele. Não tem outros heróis, mas já tem aí 4 associados. Você mostra realmente uma desenvoltura, um desenvolvimento de personagem, arco de personagem. Então eu não tenho muito reclamado dessa história, na verdade eu até gostei, é uma história relativamente rápida, com diversos elementos. Ele mostra a política, mostra questões sociais, ainda mais para essa questão da escravatura, mostra questões culturais também dos sacerdotes, da relação, da ascensão, do ritual, ritualístico, político pelo fato de ser algo patriarcal, faraônico, fazendo toda essa relação, e o ponto de que o filho mais novo tem que esperar o filho mais velho conseguir alguma coisa, sendo que o mais velho de todos, o primogênito, ele vai ser o próximo faraó, e por isso, com consequência, os outros vão ficando governadores de cidade, e por ele meio que ser o último, ficaria com uma cidade qualquerzinha, tipo, só pra coisa. E você percebe que ele vai evoluindo, que ele vai galgando. Ele tem meio que um sentimento bom, porque apesar dele ser ambicioso, ele tem um bom coração, ele quer um movimento justo, ele queria libertar os escravos, só que talvez ele tenha demorado um pouco, e o Sherat não quis esperar. Então ele aproveitou a brecha de que, como o ritual da ascensão é um ritual super difícil, eu irei falar futuramente, depois que eu falar a biografia do Azir, eu vou entrar um pouco no conto dos ascendidos. É um ritual muito difícil de passar. Ele aproveitou que poderia ser algo que poderia morrer, ele poderia se perder, e para ter certeza que isso iria acontecer, ele foi lá e sacaneou o ritual, fazendo com que tudo se destruísse. Só que ele não esperava que o ritual realmente funcionasse para com Azir e ele retornasse depois de 1000 anos como o responsável e o poder suficiente para poder subir a cidade novamente, e o seu exército que se mostra essa questão. E é bem legal porque mostra também esse poder do disco de sol, que mostra também em jogo, dentro do jogo, essa associação, mostrando esse disco do Sol, que pode ter uma relação com o Sol também, pelo fato de ser um orbe gigantesco, formando um círculo, ele é alto, ele é amarelão. Então eu acho bem interessante porque a história do Azir, ele é bem completinha, ele é bem direitinha, é curta, relativamente curta, mas ela traz muita informação de todo um contexto e toda uma desenvoltura. Obviamente que se desenvolvesse diálogos, daria para fazer um conto rapidinho, fácil, tranquilo, mas ele é bem completo e tem muitas relações. Tem um pequeno de foreshadowing, mostrando assim algumas coisas, faz uns red herrings, mostra uma outra coisa. Então é uma história curtinha, porém cheio de detalhes que trazem um sentimento bem interessante. E com isso a gente vai adentrar no próximo conto, porque, como eu falei, são várias histórias que tem sobre o Azir. Então eu vou falar de uma maneira um pouco mais geral, um pouco mais rápida de todas elas, para que a gente não fique também um vídeo muito grande. Agora, entrando nesse conto, o Ressurgido, ele é um conto que basicamente detalha um pouco mais o renascimento do Azir. Na sua biografia ele fala que depois que ele foi acordado pela sua descendente, o sangue uniu, fez com que ele voltasse a Shurima, refizesse as cenas dos últimos segundos, levantasse o exército e a areia, as cenas e viu e tudo mais e tal. E no caso do Ressurgido, é um conto que ele explica mais detalhes, que ele sobe a escada, vê o filho, tem o luto, jura vingança. É um conto, é uma história totalmente passável. Você podia muito bem ter colocado dessa forma na biografia. Ah, mas a biografia ficaria maior. Certo, perfeito, mas essa história realmente ela é um pedaço da biografia expandida. E é expandida de uma forma assim
bem superficial. Ah, coloca os detalhes, que ele não tem mais luto, que ele não chora, que isso e aquilo. Mas é um desenvolvimento de personagem, é um desenvolvimento de cena que poderia muito bem aparecer na primeira história. Obviamente, claro que é algo que engrandece o personagem, que cria profundidade, que põe camadas. Sim, com certeza, porque você já mostra alguns tipos de ascensões, alguns tipos de modificações de personagem. Porém, é uma história relativamente curta que, apesar de trazer coisas a mais, não traz informações a mais, não o suficiente para ser uma história completa como um todo, porque começa com ele num trecho e acaba no mesmo trecho. A diferença é uma fala, é uma ação. Então, particularmente, eu acho que não foi uma história muito bem proposta. Se você quisesse realmente construir uma história que trouxesse alguma profundidade, algum tipo que realmente desenvolvesse isso, que mostrasse todo o sentimento, que mostrasse pensamentos, vontades, mas simplesmente descrever o que ele pensou, descrever o que ele sentiu de uma maneira que fosse apenas para complementar uma história, você trouxe uma informação a mais. Tá, perfeito. Mas quando você vai escrever uma história, quando você vai trazer alguma informação, sempre é bom, é importante você usar os 3 pilares da escrita: história, personagem e world building. Então, se você quer descrever uma cena e criar o impacto, você pode usar a técnica da composição dos lugares. Você pode usar o lugar para descrever um cenário, você pode usar o lugar para mostrar o background, você pode mostrar para descrever o ambiente, você pode mostrar para preparar uma ação, você pode usar para reforçar um sentimento, para constatar um sentimento. Então, se você quer utilizar a descrição e você acha importante falar que ele subia de 5 em 5 degraus, que ele passava a unha pelas escadas, quebrando as escadas, da mesma forma que surgia uma imagem de areia que foi levantada pelo seu desejo, ele passava e rebentava aquilo com a força do ódio, tá perfeito. Mas então faça isso com um objetivo. Você quis mostrar o quê? A pressa, a urgência. Então, quando você for descrever uma história, quando você for passar para o papel essa parte da história que você vai construindo isso, coloque informações que são relevantes para a constituição de alguma coisa. Ou você vai construir algo para fortalecer o personagem, ou para fortalecer a plot, ou para fortalecer o world building, ou fazer os 3 da melhor maneira possível. Tá? Então, essa história, nesse conto ressurgido, é um conto interessante? É um conto interessante porque mostra alguns mais detalhes sobre como foi o fato dele ter ressurgido em Shurima. Sim, show de bola. Porém, no primeiro conto traz tantas informações e elas estão tão bem conectadas que esse conto ficou um tanto aquém, ficou um tanto meio que a parte de tudo que poderia ser feito. Então, quando você for construir essa história, porque tanto que eu não consigo nem meio que falar o que acontece, porque o que acontece é literalmente isso. Ele chega na cidade depois de ter salvo a descendente dele, do corte que ela fez para fazer o ritual para ressurgir o Azir. A cena se refaz, ele vai até o pedestal, até o alto das escadas onde ia acontecer o ritual, vê a cena novamente, fica puto, sobe o exército dele e jura vingança pro Xerá. Essa é a história. É tão vazia quanto o olho do abismo do Vel'Koz. Mas apesar disso, pelo menos no conto do olho do Vel'Koz, tem uma construção de world building fantástica. A parte narrativa fica a desejar, porém a construção de world building ela é muito gostosa, muito boa, muito completa. Mas nesse caso, ele não traz mais nada, ele não aprofunda o world building, ele não aprofunda o personagem, ele não aprofunda a história, porque ele apenas reconta aquilo que já foi contado. Ele coloca um pouco mais de detalhes, mas não o suficiente para trazer alguma informação a mais. Ah, porque a gente sabe que ele tinha um filho, que ele tinha uma filha, que ele tinha uma esposa, que a esposa estava grávida. Meio que a gente já sabia. Que ele ficou puto, a gente já sabia. Que ele jurou vingança, a gente já sabia. Então, saber que ele quebrou as escadas com a garra, ele ficou puto e fez... É uma informação irrelevante. Você está consumindo o tempo do leitor para informações que não são agregáveis. Então cuidado na hora de você for descrever alguma cena que, claro, que transeia uma ambientação, até mesmo no episódio do Matheus que a gente falou um pouco sobre ambientação, é importante, mas tudo tem uma função. Tudo na história tem uma função.
Então, se você quis reforçar que uma gota caiu, essa gota tem que ter uma função. Um simbolismo, um retrato, um foreshadowing, um red herring, não importa, alguma coisa tem que ter. Então, quando você for construir uma história, pense nesses pontos. Quais são as funções narrativas desses pontos? Se você quer colocar uma profundidade de personagem, coloque profundidade de personagem. Se você quer destacar um sentimento, destaque um sentimento. Não simplesmente coloque informações a mais que seriam facilmente jogadas fora, porque é um que a mais que, beleza, houve uma descrição, mas assim, talvez se por acaso, enquanto ele subia arrebentando a escada de ódio, a moça que ressuscitou ele, né, que fez o ritual, a descendente dele, estivesse subindo meio que falou assim, nossa, nunca imaginei que poderia ter tanta raiva e luto num lugar só, e fizesse alguma reflexão em cima da ação que ele fez, aí beleza, porque você está criando já uma conexão entre os personagens, está colocando mais profundidade no Azir, mas simplesmente descrever ações por ser legal, claro que de acordo com a regra 0 do Sanderson, quando você coloca coisas que são muito legais, pode passar a suspensão de descrença e beleza. Mas se aquilo é só legal por legal, você pode muito bem tirar e não faz mudança na história. Às vezes então vale a pena você ou aprofundar para deixar aquilo realmente legal e aprofundado, ou tira, simplifica e deixa mais concretinho, mais direto a sua história. E agora a gente vai para a lenda dos Darkins. Uma coisa interessante nessa história é que, na verdade, ele não é nenhum conto, ele não é nenhum relato, ele é simplesmente uma descrição. É uma história que basicamente fala o que é a lenda dos Darkin. Era uma vez um grupo de pessoas em Shurima que ele precisava fazer a expansão, e esse grupo, eles eram os Ascendidos, que são seres, né, são pessoas que fizeram um pacto com o Disco do Sol e se tornaram essas criaturas meio humanoides, meio animalescas, com poderes, e eles precisavam de mais reforços, eles utilizaram o poder do vazio, mas esse poder do vazio começou a ficar um pouco meio que controlado, aí mais misturou com os poderes ancestrais, aí eles começaram a invadir, a expandir, a galera de Runeterra viu uma maneira que poderia utilizar alguns poderes rúnicos e aprisionar esse espírito, essa alma, esses poderes dentro de armas poderosas. E essa é a lenda dos Dark. Simplesmente. Então é um pouco complicado quando a gente vai falar sobre ler as histórias, as biografias, as ambientações, as descrições, porque simplesmente é um quê de informação que valia muito mais ser um ponto a ser observado. Você pode muito bem colocar esse tipo de situação numa história. Você pode colocar, por exemplo, que teve uma guerra, ou simplesmente colocasse o relato de uma cena, que nem aconteceu lá na parte dos uma coisa que aconteceu lá na parte dos ascendentes. Da mesma forma que aconteceu lá na parte dos ressurgidos, pelo menos houve uma tentativa de colocar uma descrição de uma cena, onde tem uma tentativa de alguma coisa. Nesse caso, foi fraquíssimo. Não teve construção de personagem, não teve demonstração de world building. Ah, mas ele falou sobre a existência dos Darkin, que Darkin que é a junção do vazio com Shurima, e falou um pouco sobre a guerra que aconteceu em Runeterra. Na verdade, ele simplesmente falou assim, existem essas pessoas se juntaram com essas fizeram isso aconteceu isso, e é um relato. Você muito bem poderia colocar, por exemplo, numa história, a pessoa fala assim, nossa, como a gente pode vencer? Não tenho como vencê-los, porque depois que eles se juntaram com o vazio, só mesmo as grandes forças antigas de Runeterra que aprisionaram em armas antigas e poderosas que até hoje estão perdidas. Beleza, num diálogo de desabafo eu falei toda a informação da história. Então é um pouco complicado quando a gente vai construir histórias, construir world building, construir desenvolvimento de arco de personagem, narrativa, porque tudo precisa ter um porquê, toda história precisa ter uma necessidade, toda história precisa ter uma importância, precisa ter uma motivação. E qual seria a motivação dessa história? Falar que em algum momento houve uma junção? Não tem um que. É complicado essas junções, porque você fica naquele sentimento de que foi um tempo perdido. Ah, beleza, são 5 minutinhos, são poucas linhas de história, tá? Mas não traz informação nenhuma. Porque, como eu falei,
toda a informação que é passada nessa lenda, eu fiz um exemplo rápido, direto para vocês, com um diálogo simples, com a pessoa chegando, correndo na sala. Nós precisamos deter o exército inimigo. Aí a pessoa, não tem como, porque depois que se juntaram com o vazio, nunca mais foi o mesmo, e agora só somos de Rune Terra, podem fazer com aquele outro. Mas não tem como fazer mesmo? Não, porque a gente precisa fugir, porque sei lá o que. Então, você pode fazer uma cena de desespero e velocidade, como até eu falei no episódio que eu disse com a Camila, que você cria um ritmo na história, a gente cria esse ritmo de urgência, trazendo um pouco de um infodump, mas um infodump um pouco mascarado, porque tem uma técnica aí de Watson no meio, porque o cara não sabe e o outro sabe. Então, a gente consegue trazer uma informação nova, que poderia até ser relevante para a história, para a conformação do conflito, para a formação do arco de personagem, para ter uma jornada do herói, mas eu gastei simplesmente numa descrição básica que não foi nenhum relato, foi simplesmente uma descrição. Porque se tivesse pelo menos colocado na história alguns pontos de diálogo, ou até mesmo um entre aspas, ou um título diferenciado, ou uma coisa episódica, como se fosse uma carta, para trazer um pouco mais de contexto para essa descrição, seria muito mais positivo do que essa descrição vazia que simplesmente a gente gasta um tempo lendo. Obviamente é bem interessante porque você fica projetando, mas é isso porque você gosta do jogo, porque você gosta de ler história, mas a história por si só ela não teve essa possibilidade, essa força de fazer por ela mesma. Então pessoal, agora a gente vai chegar na nossa última história chamada Crepúsculo dos Deuses. Ainda tem mais uma história chamada Descendentes. Porém, ele é uma história que fala muito mais do ambiente total de Shurima e outros acontecimentos, tanto que ele abarca diversos pontos, ele aparece o Nados, ele aparece a Taina, ele aparece vários outros heróis. Então, assim, eu não vou adentrar nessa história, primeiramente porque ela é muito grande, ela é dividida em 12 relatos, então são vários pontos, é uma história realmente bem grande pra gente abordar aqui. E o Crepúsculo dos Deuses é uma coisa interessante que, apesar de não ser uma história necessariamente do Azir, ela é uma história que ela acontece mais ou menos desde depois que ele se torna o herói, né? O herói que a gente conhece do League of Legends, onde ele morre, a traição do Xerath e tudo mais, com o que acontece em Shurima propriamente dito agora, que até a cidade mudou de nome, tanto que existe uma cidade nova que cresceu nas ruínas da antiga e tudo mais. Uma coisa interessante que eu gosto no Crepúsculo dos Deuses é que é uma história que fala sobre um quesito de guerra que explica muitos conflitos que acontecem hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, né? Hoje em dia agora no território de Shurima. E é bem legal porque em nenhum momento aparece nenhum dos grandes heróis do League of Legends, são outros heróis que vão aparecendo, outros nomes vão aparecendo, que isso é um dos quesitos não tão interessantes, não apenas por gatilho da similaridade, que a gente já conhece os heróis, então com isso já fica mais fácil de a gente desenvolver, porque são muitos nomes que vão surgindo e vão sendo colocados, isso é uma coisa que eu não gostei na história, porque são muitos nomes que esses nomes não têm backgrounds, e por não ter backgrounds fica como assim, não, porque eu vou derrotar X e Y no território de tal e o monstro tal, mas você meio que entende no contexto quem poderia ser, qual poderia ser a relação que tem com o outro, mas não existe uma relação direta do tipo, ah, esse personagem ele fez isso com aquele outro. Outra coisa interessante nessa história é que o nome de Crepúsculo dos Deuses realmente fala assim, que crepúsculo tem aquela relação com o sol, nascimento, né, descer no sol e tudo mais, tanto que até a saga Crepúsculo, a saga Amanhecer, tem toda essa brincadeira aí do sol subindo e descendo, então o Crepúsculo dos Deuses é a mesma coisa, porque os deuses em Shurima são os ascendidos, são os guerreiros ascendentes, que depois de quase uma pseudo-morte, o disco do sol traz com que eles renasçam como seres imortais, bestiais, muito próximos aos deuses do Egito, tanto que Nasus, um cachorro, nós temos o Renekton, um crocodilo, nós temos o Azir, com a cabeça de falcão, referenciando as cabeças de deuses em relação à cultura egípcia. E uma coisa que é interessante é que fala como crepúsculo, de sol está se pondo e tudo mais, e os deuses também, tanto que a história vai matando várias entidades e os ascendidos vão morrendo e vai daquele outro, até que chega no final e fala sobre a relação dos Darkin, que é
aquilo que foi comentado na outra história. Tanto que a própria personagem principal que está junto com o Ascendido, que já tá velho, ela que tem o estalo de conhecimento e fala assim, ah, sim, os Darkins, que são aqueles seres dos deuses ascendidos em relação com o vazio e as armas e os selos e tudo mais. Então eu acho isso bem interessante. Tanto que no conto passado que fala sobre a lenda dos Darkins, podia ser muito melhor utilizado, muito melhor usufruído se a gente tivesse colocado dentro desse texto. Porque como esse texto tem como punch o Darkin, se tivesse colocado e levantado a história dessa descrição e tudo mais, porque quando a gente fala sobre um punch, trazendo essa ideia, a gente tem a preparação de um punch, o desenvolvimento do punch e o punch no final. Alguns chamam punch de clímax, mas existe algumas divergências entre autores, mas o punch é aquele momento que você faz pum! Esse é o punch, aquele momento que você sente a porrada. Alguns falam que o punch é um dos momentos do clímax, outros falam que o punch é o clímax, mas o punch é aquele sentimento que você fala, nossa, ou no, é o momento do nossa, basicamente é o momento do nossa. Então, como meio que o final da história tem como o punch da história o crepúsculo dos deuses relacionado à morte deles, que é a ida para a guerra para derrotar os outros Dark, se tivesse colocando o foreshadow, tivesse colocando as sementinhas, colocando os easter eggs durante a história, quando chegasse no punch dos Tarkin, teria sido muito mais forte esse contexto. Uma outra coisa que vai passando é que ele tenta mesclar o máximo possível do Show Don't Tell. Existem algumas horas que o Show Don't Tell ele é muito forte. O que a gente fala de Show Don't Tell? O show é você mostrar aquilo. Ao invés de falar assim, a pessoa, eu estava preocupado, você mostrar sensações de preocupação. E o tell é você falar, realmente eu estava preocupado. Então tem alguns momentos que ele demonstra as coisas, falando que a mão fecha, que a costa torce, que ele é pensativo, que ele range os dentes, que ele segura a mandíbula, mas tem vários momentos que ele fala muito claramente. Claro que existem alguns momentos que você pode usar o tell, que não tem problema, apesar de que na grande parte dos autores eles sugerem você usar o menos tell possível, mas quanto mais show, quanto mais você mostra, mais linhas você gasta. Então se você tem um limite de palavras, que eu não sei se é o caso aqui, tanto que tem histórias com meia dúzia de linhas, histórias com mais de 1 hora de duração de leitura, propriamente dito. Então, eu não acredito que tenha um limite de linhas entre uma história e outra, então nesse ponto não tem uma justificativa, mas o tell pode ser usado para dar um pouco mais de dinamismo para a história, porém você pode utilizar o show. Então, eu senti que ele tentou fazer o máximo possível essa jogada de às vezes usar o show, às vezes usar o tell, mas eu senti que muitas vezes quando utilizou o tell de falar alguma coisa, ele perdeu uma grande oportunidade de desenvolver. Um outro ponto importante nessa história é que ficou um quê que eu acho que poderia ficar um pouquinho melhor, é a questão da tradução. Porque como a tradução tem muito ela, ele, ela, ele, ela. Por quê? Porque como no inglês é muito comum falar she is alguma coisa, he is alguma coisa, ou utilizar esses pronomes pessoais, quando a gente traduz para o português, como existem muitas formas de você traduzir, não necessariamente ao pé da letra falando ele falou, ela falou, ele disse, ele fez, ele pensou, ela pensou. Você pode usar outras conjugações verbais que utilizam de uma forma que você possa retirar. Então, tem essa questão dessa tradução que ficou um tanto que eu incomodei. Outro fato é que a língua portuguesa tem diversas palavras que podem ser utilizadas, tanto que muitas vezes houve repetições diversas, tipo o olho no olhar, o olho, olhar, olhar, pensando, pensei, pensava, ele usava os mesmos verbos. Então eu acredito que quando você for escrever a sua história, às vezes, não apenas utilizar a mesma palavra é algo complicado. Então, se você fala, por exemplo, olho, olhar, olhando, conjugações de verbos repetidos, como pedra também, pedregulho, pedreira, pedregoso, isso também é considerado repetição de palavra. Então, se você utiliza conjugações verbais do mesmo verbo para falar que você está usando de palavras diferentes, ou usar palavras de mesmas raízes, para você exemplificar alguma coisa que poderia ter utilizado alguns outros sinônimos, também é considerado repetição de palavra. É um erro?
Erro por erro não é, mas na hora de você colocar numa leitura, chega uma hora que incomoda, porque você sente que tem um tac, 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 tac da repetição. Se você quer causar esse estranhamento, se você quer causar essa sensação, perfeito, faça isso. Mas saiba da técnica, conheça ela para depois fazer a subversão dela. Então, a técnica é: evite palavras repetidas, utilize sinônimos, evite repetir até mesmo palavras de diversas raízes. Então, diversifique as palavras, use sinônimos diferentes para não criar essa sensação. Mas se você quiser criar sensação, você faz isso. Então é bem interessante porque existe uma relação direta também com os diálogos, que os diálogos eles são relativamente expositivos. Você pode utilizar de diálogos de diversas maneiras, onde você expõe uma ideia, representa alguma coisa, traz um pensamento, mas quando você faz um diálogo muito expositivo, é aquele diálogo que é quase que quebrar a quarta parede, do personagem olhar para a câmera e falar assim: nossa, eu precisava fazer isso mesmo. Quando você faz esse tipo de diálogo expositivo, você perde oportunidades gigantescas de desenvolvimento de história. Então, diálogos é muito diferente de falas. Tanto que eu posso futuramente trazer um episódio falando sobre essa relação de falas e diálogos para a gente caracterizar de alguma outra forma. Porém, falas e diálogos são muito diferentes. Você não escreve um diálogo da mesma maneira que você fala. Você pode utilizar de trejeito, sim, de maneirismo, sim, de sotaque, sim, mas quando você vai escrever um diálogo, o diálogo possui função. E essas funções precisam ser estabelecidas para não ser coisas superficiais ou expositivas. Mas de uma forma geral, utilizando de todas as histórias que apareceram até agora no quesito do Azir, os contos, esse é o conto mais divertido, vamos dizer assim, por ter diversos pontos que a gente vai colocando, e tem reviravoltas, e tem lutas, e tem tramas, e tem informações, e tem isso e aquele outro, tem flashbacks, tem projeções de futuro, tem conflitos, tem confrontos, tem punch, tem setups, mas não é aquela coisa perfeita, aquele texto perfeito por esses pontos que eu coloquei, mas também é uma questão, na minha opinião, que eu acho que poderia ser um pouco melhor desenvolvido. Então, pessoal, esse aqui é o Azir, não tem muitas informações diretas sobre o herói, umas biografias diretamente sobre ele, porque por ele ter sido morto muito cedo e não ter tido muitas informações pós, ele teve o renascimento dele com o sangue antigo de Shurima, mas o importante é você ver algumas relações que tem diretamente. Não fiz o texto dos descendentes porque fala de vários outros heróis, mais especificamente de Shurima, como propriamente dita, outros heróis chegando, a evolução, o passar do tempo. Então, se por acaso um dia eu for fazer um episódio especificamente sobre as regiões que aparecem no League of Legends, Shurima, seja Demacia ou qualquer outro ponto, qualquer outra região que possa ser trabalhado, a gente pode ir abordando mais especificamente esses contos. Então lembrando que os próximos dois heróis que já estão feitos aqui pra gente é a Evelyn e o Aerion Sol. Então, caso você queira algum outro herói específico, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou colocando na listinha na prioridade, beleza? Acabando o Aerion Sol, eu vou falar também sobre os 9 episódios da temporada de Arcane, falando sobre um primeiro vídeo sobre os 3 primeiros, o segundo vídeo sobre os 3 do meio e depois os 3 finais, porque tem muitas histórias, muitos pontos e muitas abordagens de world building que a gente pode ir fazendo, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!